Olá pessoal, tudo bem? Vamos resolver o problema suplementar 5. Os conteúdos que vocês precisam saber para entender a resolução estão na tela e o enunciado da questão também está na tela, tá certo? Então vamos lá. Fala de uma esfera metálica com carga menos Q com raio Rzão. A letra A pergunta sobre o potencial elétrico, tá certo? Se você estivesse distanciando da superfície da esfera, o que acontece com o potencial elétrico? Bom, isso aqui é muito simples, tá? Primeiramente, para você entender, você tem que saber que o potencial elétrico aqui não leva módulo na fórmula, tá? E por quê? Bom, você pode estar se perguntando, mas na força elétrica e no campo elétrico, eu coloco módulo. Eu uso módulo de quê? O módulo da carga. É verdade. Você usa isso porque tanto força quanto campo elétrico são grandezas vetoriais. Porém, o potencial elétrico, assim como a energia elétrica, são grandezas escalares. Então, o sinal importa para a gente, para você ter o valor, né? Para você ter o valor do potencial elétrico e da energia elétrica, você precisa do sinal. Então aqui a gente não usa módulo, tá certo? Então a carga aqui tem um valor negativo. Isso quer dizer que você vai ter algo negativo da carga dividido pela distância. E distância é sempre algo positivo. Então quer dizer que nosso potencial elétrico é negativo. E isso é muito importante. Por quê? Se você aumenta a distância, o valor do potencial elétrico diminui. E você pode pensar, então quer dizer que com o aumento da distância, você vai ter um crescimento, um decrescimento do potencial elétrico. Não. Por quê? Porque o potencial elétrico é negativo. Isso quer dizer que quando você vai diminuindo o valor dele, ou seja, você vai aumentando a distância, você vai estar aproximando ele ao zero, ao nulo. Então, o que acontece? Quando você aumenta a distância, você vai estar aproximando o potencial elétrico a zero. O que quer dizer que vai estar ocorrendo um crescimento do valor do potencial elétrico. E assim já tem a resposta da letra B. Porque se você vai aumentando a distância infinitamente, o potencial elétrico vai, a uma hora, tender a zero, ou se aproximar a zero. Então, o valor máximo de potencial elétrico que você pode ter nesse caso é zero para uma distância infinita, tá certo? Eu vou apagar o quadro e volto com a letra C. Pessoal, vamos terminar o exercício. Ele pede na letra C para que você faça esse gráfico de potencial elétrico por distância. Lembrando, ele fala ali em Rzinho, só que como eu já vi utilizado nas letras A e B, Dzinho na fórmula do potencial elétrico, eu decidi por manter, tá certo? Então ali você pode utilizar o Rzinho, Dzinho, enfim, a gente sabe que isso aí não importa, tá? Então, e agora, Eduardo? Será que o potencial elétrico é nulo dentro do condutor? A resposta é não. Você pode pensar isso porque dentro de um condutor, a gente sabe que o campo elétrico é nulo, né? Por causa disso que a gente tem aquela gaiola de Faraday. Mas no potencial elétrico é diferente. No potencial elétrico, dentro desse condutor, no caso dessa nossa esfera, o potencial elétrico é constante. E qual é o valor do potencial elétrico? É dado por essa expressão aqui, tá certo? Então, ele é constante dentro desse condutor, dentro dessa esfera. Então, eu vou traçar uma linha contínua aqui, ó. Parei. Por que eu parei? Porque aqui a gente chega à distância Rzão. Rzão é o raio da esfera, tá certo? Então, a partir daqui já não é mais constante. E você fala, tá, Eduardo, e agora? Eu subo, eu desço? Ora, utilize o que a gente já encontrou na letra A. Né? A gente viu que com o aumento da distância, que é para cá, o que vai ocorrer com o potencial elétrico? Vai crescer. Tá, mas vai crescer até quanto? Utilize a letra B. Vai crescer até o zero. Então, quando você vai, a partir do momento que você vai aumentando a distância, o potencial elétrico vai subindo, 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 subindo. Mas ele não vai ultrapassar o eixo das abscissas. Por quê? O máximo que ele chega é zero. Então ele vai se aproximando do zero até o momento que a distância tende ao infinito. Essa é a cara do nosso gráfico. Obrigado, até mais.